Graça e paz, alunos do STHG, aqui quem vos fala é o pastor e professor William Cabral. Nós estamos aqui para mais uma aula de Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Nós vamos falar hoje sobre a revelação progressiva de Deus, a revelação de Deus à humanidade. E você está convidado agora a fazer uma oração pedindo a iluminação do Espírito Santo em nossas vidas. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por cada um dos alunos que aqui estão, Senhor. Obrigado pelo nosso corpo docente, obrigado pela parte da administração e coordenação do Seminário Teológico Hallandran e muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estar ministrando mais essa matéria nesse seminário tão conceituado. Continua conosco, nos dá a tua iluminação e abre o nosso entendimento para nos revelar tudo aquilo que tu queres, em nome do teu Filho Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, queridos, é revelação de Deus à humanidade. O ser humano se pergunta: quem criou todas essas coisas? De onde eu vim? O que estou fazendo aqui? Para onde eu vou? O que se esconde atrás do que eu vejo? Muito bem. A questão da revelação de Deus. Será que nós podemos realmente conhecer a Deus por nossos próprios méritos? É isso que nós vamos aprender. A primeira resposta que temos é que Deus ele quis se revelar à humanidade através da Bíblia, e ela é a única que nos diz como poderemos compreender o testemunho que a natureza dá de Deus. Em Mateus 11, 27, João 1, 18, Romanos 1, versículo 18, 19, 21, 25, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 21, 1 Coríntios 2, 14, 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4, enfim. Em toda a Bíblia, nós vamos ver que Deus ele quis se revelar ao homem. Vamos fazer a leitura de Mateus, por exemplo? Mateus capítulo 11, verso de número 27, diz assim: Aleluia! Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece ao Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar-se. Olha que coisa maravilhosa! Nós vamos ver em todos esses versículos que Deus ele fez questão de se revelar ao homem. A segunda resposta, será que realmente podemos conhecer a Deus? É que Deus é incompreensível. É um ser todo-poderoso, é um ser que sabe todas as coisas, é um ser que está em todo lugar, é um ser atemporal, também é incompreensível. E sendo ele compreensível, ele não pode ser plenamente compreendido. Não temos condição na nossa vã filosofia de conhecer um Deus todo-poderoso, que se fez carne e habitou entre nós, que morreu na cruz pelos seus servos. O Salmo 147, versículo 5, Salmo 139, versículo 6, 17, enfim, todas essas referências que vocês estão vendo na tela, vai nos mostrar que Deus ele não pode ser plenamente compreendido. Vamos para o Salmo de número 147 e verso 5. Salmos 147 e verso de número 5 vai nos dizer assim: ó, grande é o Senhor e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Não dá para entender a Deus. Não dá para compreender na plenitude. Não dá para entrar no processo cognitivo, processo de pensamento de Deus. Portanto, tudo que está relacionado a isso, seja na teologia, na ciência ou qualquer outra forma de pensamento, vai ser apenas especulações. Deus ele é incompreensível, queridos, ou seja, ele não pode ser plenamente compreendido. Amém? A terceira resposta, perdão, será que podemos realmente conhecer a Deus? As Escrituras nos falam sobre um Deus e nos ensinam tudo o que necessitamos saber sobre Ele. Tudo o que nós precisamos saber sobre Deus, a Escritura nos ensina. Olha o que é que diz em João, capítulo 4, verso de número 24. Vamos ao Evangelho de João, capítulo 4 e verso de número 24. Diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! 4 e 24. Vai dizer assim, ó, a mulher respondeu: eu sei que virá o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos, aleluia, anunciará todas as coisas. Cristo veio ao mundo e através do seu Evangelho, através das Escrituras, ele nos anunciou todas as coisas de um Deus que quer se revelar para a humanidade. Quando falamos da palavra revelação, revelar quer dizer tornar conhecidas coisas que eram então
desconhecidas. Tudo que está escrito na Bíblia é inspirado, mas nem tudo que ela contém foi divinamente revelado por Deus aos homens. Algumas coisas registradas na Bíblia, nenhum ser humano poderia conhecer por si mesmo. Olha o que é que diz aqui Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, o quinto livro da Bíblia. Falando a respeito das coisas que são encobertas e das coisas que não são reveladas. Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós, aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Então, toda a Escritura é divinamente inspirada, porém nem tudo que contém as Escrituras foi divinamente revelado. Dizer que sabemos tudo, todos os mistérios, todos os oráculos da Bíblia, é falácia teológica. Nós não conseguimos entender muita coisa mesmo, mas naquilo que nós não entendemos, o Espírito Santo nos ilumina para que nós venhamos então aceitar como regra de fé e de conduta a palavra de Deus. Sola Scriptura. É isso que nós temos que fazer. São os mistérios de Deus que foram divinamente revelados aos escritores, o que nós chamamos de revelação. 1 Coríntios, capítulo 2, versos 7 até o 10. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito Santo, revelou os seus segredos. Somos beneficiados pela iluminação que provém do trono da glória de Deus. Tudo o que sabemos sobre o cristianismo foi revelado por Deus. E revelar significa literalmente tirar o véu. Tem a ver com remover a cobertura, descobrir algo que está encoberto. A Bíblia declara que Deus se revela de várias maneiras. Várias maneiras. Tá? Manifesta sua glória na natureza e por meio da natureza. Revelou-se nos tempos antigos por meio de sonhos e visões. As marcas da sua providência se manifestam nas páginas da história e revelam-se nas escrituras inspiradas. O ponto mais alto da sua revelação é visualizado de forma plena por seus servos, Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. E quando nós falamos de revelação, nós vamos encontrar basicamente dois tipos de revelação, que nós podemos chamar de revelação progressiva. Divide-se em duas partes. A revelação de Deus para o homem, que nós chamamos de revelação geral. É aquela revelação que quando nós olhamos aos astros, quando nós olhamos as forças da natureza, quando nós contemplamos a beleza, os resplendores desse mundo, nós dizemos, opa, aí tem alguma coisa superior. Aí tem que ter alguém que tenha feito isso. Pois não pode existir um relógio, disse o filósofo, sem que exista um relojoeiro. Não é verdade? Então a revelação geral de Deus ela está para todos os homens. E existe o que nós chamamos de revelação especial. Para a revelação especial é necessário a iluminação do Espírito Santo. Quando nós pegamos a Bíblia, que é a revelação especial de Deus, Deus se revela na Bíblia através da iluminação do Espírito Santo. Isso mesmo, toda a Escritura é inspirada por Deus, mas nem toda ela é revelada ao homem. O homem, para ter a revelação de Deus, ele precisa da iluminação do Espírito Santo. E é isso que pedimos na oração inicial dessa aula. É isso que nós devemos pedir quando vamos nos debruçar sobre o livro sagrado. E diga-se de passagem, o livro sagrado é o único livro que quando você o abre, aquele que escreveu está dentro de você, tabernaculado, para que possa lhe ensinar. Então nós podemos então ver várias revelações. Podemos falar de revelação moral, conforme Romanos 2, versos 14 e 15. Podemos falar de revelação natural, tá? Conforme o Salmo 19, versículo 1 e 4. Podemos falar de revelação na história, revelação histórica, como queiram, conforme Deuteronômio 26, versículos 7 e 8. Podemos falar de revelação final, conforme Marcos 1, 9, 16 e 17. E podemos falar de revelação especial, conforme Marcos 1, 9, 16 e 17 também. Vejam bem, queridos. Revelação moral, revelação natural, revelação na história, revelação final e revelação especial.
são várias revelações que se dividem em duas partes. Revelação geral, tudo aquilo que todos os homens conseguem contemplar sem a iluminação do Espírito Santo, e revelação especial, aquilo que o homem só consegue entender, só consegue compreender com a ação maravilhosa do Espírito Santo em sua vida. De outra feita, não pode existir. Tem uma estrutura sugerida por Calvino em Exposição de Hebreus, nas edições Paráclitos de 1997, que eu gostaria de fazer aqui. Deus falou outrora pelos profetas, mas agora ele falou pelo seu Filho. Ele falou então aos pais, mas agora a nós, os remanescentes. Antes, diversas vezes, mas agora, nesses últimos dias, Deus falou. E como Deus tem falado, a revelação geral vê que nós estamos passando por períodos difíceis que precedem a volta do Salvador Jesus Cristo. A revelação especial de Deus corrobora com essa posição, dizendo que nos últimos tempos passaríamos por tudo isso. Essas duas revelações juntas formam dentro de nós um escopo de que nós precisamos a cada dia nos conscientizar. Jesus está voltando para buscar a sua igreja e nós devemos estar preparados, porque não importa o dia, não importa a hora, o importante é como nós vamos estar. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz: Deus falou em ambas as dispensações, só que de forma diferente. Na antiga dispensação, Deus falou diversas vezes, a expressão que faz referência a várias mudanças de tempos. Na nova dispensação, chamada de últimos dias, Deus nos falou pelo Filho. Últimos dias, o sentido consiste em que não há mais razão para ficarmos em dúvida se devemos esperar uma nova revelação. Toda a revelação está aqui, contida nas páginas da Bíblia Sagrada. E nós temos acesso a ela. E essa revelação especial nos é iluminada por aquele que inspirou, o Espírito Santo de Deus. Bom, falando nisso, eu quero falar hoje também sobre revelação progressiva. Então, o que você entende por revelação? Deus se revelou sempre da mesma forma? Ele continua a se revelar em nossos dias? A Bíblia nos ensina que só podemos conhecer a Deus se Ele nos falar, se Ele nos revelar. O nosso texto básico menciona o fato de Deus ter falado no período da Antiga Aliança e depois reafirma a ideia que Deus falou também na Nova Aliança. Nunca conheceríamos a Deus se Ele não nos falasse. E quando eu falo de aliança, eu falo de algo que vai permear, vai perpassar todos os livros da Bíblia, conforme eu comentei na primeira aula sobre a questão da teologia bíblica. É um fato comum em todos os livros. Deus, Ele fez uma aliança com o homem, Ele manteve essa aliança com o homem e Ele não vai quebrar essa aliança até que tudo seja cumprido. A revelação divina ela é progressiva e também é orgânica. A revelação foi sendo expandida no decorrer da história. Isso mesmo, Deus está na sala de controle do universo. Para Ele, passado, presente e futuro são uma coisa só, porque Ele é um ser atemporal. Ele está no controle de toda a história e a revelação no início ela era incompleta e parcial. É como uma semente que potencialmente é uma árvore, mas que só com o tempo manifesta todas as características de árvore. Uma semente já é uma árvore quando ela germina, mas ela só vai ser uma árvore realmente reconhecida quando ela começa a florescer e dar frutos. Propósito e progressividade da revelação progressiva. Em sua relação com o ser humano, sempre é Deus quem toma a iniciativa, a não ser que Deus se mostre aos homens. Nós não temos condições de conhecê-los. Tudo o que sabemos sobre Deus nos foi revelado por Ele mesmo. Essa iniciativa torna o cristianismo diferente das demais religiões. O cristianismo é uma religião vinda de cima para baixo. Em nenhuma outra cultura, em nenhuma mitologia, vai mostrar um Deus que resolveu se fazer carne para morrer pelo seu servo e morte de cruz. Somente Jesus Cristo, o nosso Deus, fez tudo isso. Por isso, quando alguém lhe perguntar por que você é cristão, por que você é evangélico ou mesmo protestante, você vai dizer, porque servimos a um Deus que é vivo. O nosso Deus não pode, de hipótese alguma, ser carregado em nossos braços. O nosso Deus não está em uma reza feita e colocada em nossa carteira. O nosso Deus não cabe numa faixa no nosso carro. O nosso Deus está sentado sobre o globo da terra. Faz das nuvens a poeira dos seus pés. Para Ele, tudo é pequeno. E para nós,
Tudo é revelado segundo a sua vontade. Ele revela o que ele quer, a quem ele quer e com o propósito divino. Amém, queridos? Podemos resumir as formas pelas quais Deus se revela em duas partes, como foram falados. E ambos os tipos de revelação, Deus é o único responsável pela transmissão de conhecimento acerca da sua pessoa. Na revelação especial das Sagradas Escrituras, que apontam o caráter redentor de Deus e o Verbo encarnado, e na revelação geral, que manifesta as obras da criação na sua providência ao longo da história e na constituição do homem. Sabemos que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E essa obra, a primeira obra do Espírito Santo em nossas vidas, acontece quando nós nem sequer ainda somos crentes. Isso mesmo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa obra do Espírito Santo tem muito a ver com a revelação geral, porque o homem começa a perguntar: como é que pode o mar vir até um determinado local e voltar? Como é que pode a Terra estar equidistante da Lua de tal forma que a Lua manifesta a sua atração sobre as águas, fazendo com que exista um ciclo de marés? Como é que pode o Sol estar numa distância equivalente da Terra e num grau tão organizado que os dias têm exatamente a metade do tempo de calor e a metade do tempo de frio? Para que a vida seja possível na Terra, a revelação geral de Deus tem que ser reconhecida. Deus não é um ser distante, queridos, que depois de haver criado o mundo se ausentou. A Bíblia afirma de forma muito bonita que Deus se envolve com o ser humano. Ele não apenas é um Deus transcendente, infinito, eterno, mas também um Deus imanente. O Deus que se revela e é a encarnação do Verbo Deus conosco, conforme Mateus 1:23. Ele é. E quando alguém me pergunta assim, Deus existe? Eu disse, olha, a Bíblia não diz que Deus existe. A Bíblia diz que Ele é. Que Ele existe, certamente, porque se Ele é, Ele tem feito por onde nós acreditemos nisso. Propósito e progressividade. Ao estudar a revelação de Deus, precisamos de 3 aspectos em nossa mente. Primeiro, somos os recebedores da revelação e não os seus juízes. Ao estudarmos a Escritura, devemos ter humildade e não nos comportar como juízes que determinam o que é aceitável e o que não é aceitável na Bíblia, estabelecendo critérios pessoais para apontar aquilo em que devemos e aquilo que não devemos crer. Não podemos ser seletistas e trazer para nós outros apenas e tão somente aquilo que nos apraz. Mas a revelação especial de Deus, ela traz para nós admoestações, advertências, traz para nós muitas vezes apertos, no sentido de que nós precisamos melhorar em determinadas áreas e confronta o pecado. Quando a Bíblia faz isso, nós devemos ter humildade para receber e não apenas passar para os outros, como se nós fôssemos acima dos nossos irmãos. Devemos ter humildade para não nos tornarmos juízes, mas sim servos humildes da palavra de Deus. O nosso entendimento da revelação nunca é perfeito. A revelação de Deus é perfeita, mas a teologia não. Então, o primeiro texto da Bíblia é que é verdade. A teologia que nós praticamos muitas vezes não está correta, queridos. A nossa compreensão da revelação é limitada e imperfeita. Limitada porque somos limitados. Por mais que estudemos a Deus, nunca entenderemos por completo. Ele ultrapassa as nossas capacidades intelectuais, sem dúvida nenhuma. Imperfeita por causa do pecado que obscureceu o nosso entendimento das realidades espirituais. Nós não conhecemos perfeitamente, mesmo as verdades que somos capazes de conhecer. É duro dizer isso, mas você pode estar errado em alguns pontos teológicos. E é melhor que nós sejamos assim, porque Deus ele tem misericórdia e sabe dos nossos pontos fracos. Mas de uma coisa você pode ter certeza: Deus ele se revela. E a cada vez mais, nessa revelação progressiva, nós vamos buscando, prosseguindo a conhecer esse Deus. E ele tem se revelado nos últimos dias de uma forma muito especial. Basta você ver o que está acontecendo ao nosso redor. Nós devemos usar a revelação para o propósito para o qual ela foi dada. A doutrina bíblica não tem o objetivo de nos apresentar conceitos abstratos a respeito de Deus e da fé, mas de nos colocar em comunhão com Ele e alimentar a nossa fé. Tá certo? Então, nós temos que entender que nós devemos usar essa revelação que Deus nos dá
para o propósito para o qual ela foi dada, que é nos unir em comunhão com Deus e alimentar a nossa fé. O propósito para o qual essa revelação foi dada é nos transformar a cada dia na pessoa bendita de Jesus Cristo. Olha o que nós podemos ler em Romanos capítulo 8 e verso 28. Me acompanhem, por favor. Romanos 8 e verso 28 é um texto bem conhecido, que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pouca gente lê o 29 em diante, que diz assim: pois aqueles que Deus de antemão os conheceu, ele também predestinou, para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Está entendendo? Deus quer te transformar na pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, existem várias formas de revelação. O autor aos Hebreus, ele diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias, dispensação dos últimos dias, como eu falei, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2. Mesmo antes de a Bíblia ter sido escrita, escute isso, queridos, Deus já se revelara de uma forma especial para o seu povo. Dois modos bastante usados foram teofania, aparição de Deus, e profecia, porta-vozes de Deus usados como profetas. Existia na Antiguidade, no Antigo Testamento, nós estamos estudando sobre isso, teologia bíblica do Antigo Testamento, duas pessoas que eram especiais nessa comunicação. O sacerdote levava a demanda do povo para Deus e oferecia holocaustos. O profeta trazia a resposta de Deus para o povo e ele mesmo era o sacrifício. Você não vai ver o profeta sendo ovacionado. Você vai ver o profeta passando por dificuldade, passando por muitas provações, mas entregando exatamente aquilo que Deus tinha para o seu povo. A teofania, essa revelação externa, se refere às vezes em que Deus temporariamente apareceu sob uma forma. Teo é Deus e fânio é aparecer. A teofania envolve a presença pessoal de Deus como anjo, como homem, como fogo, como nuvem, e uma voz audível, portanto, trata da revelação que se dirige diretamente aos nossos sentidos humanos. Teofania, a aparição divina, a aparição de Deus. Depois da queda, embora o contato tenha sido menos comum e menos esplendoroso, o Senhor continuou a aparecer aos fiéis por meio da teofania. Isso mesmo. Deus apareceu a João no redemoinho, Deus apareceu a Abraão em forma de homem, Deus apareceu a Isaac, apareceu a Jacó, na sarça ardente ele apareceu, na coluna de nuvem de fogo ao povo ele apareceu, na nuvem escura sobre o monte Sinai ele apareceu a todo o povo e também aos anciões, e ainda na tenda da congregação ele apareceu. Deus continuou aparecendo através das suas teofanias. Você crê? Você pode ter uma teofania de Deus. Tudo é possível ao que crê. A partir de Moisés, Deus passou a usar mais amplamente uma nova forma de revelação. Ele começou a se revelar através da profecia, Números 12, 6 a 8, onde a revelação profecia a forma mais indireta de revelação. Por quê? Porque o profeta recebia algo de Deus, mas em forma de sonho ou visão, e era a responsabilidade dele transmitir ao povo aquilo que viu no sonho ou visão, dando o risco de falsificação. Deus estabeleceu 2 testes para o profeta: a veracidade do fato, conforme Deuteronômio 18, 20 e 22, e a conformidade com a palavra escrita, conforme Deuteronômio 13, versículo João 5. O período profético se estendeu desde a morte de Moisés até João Batista. Então, como é que eu sei que uma profecia é verdade? Primeira, se aquela profecia se cumprir, é de Deus? Ainda não. Eu preciso ver se ela está em conformidade com a palavra escrita nos dias de hoje, para que aí, então, eu possa dar o crivo de profeta de Deus. A função básica de um profeta era ser porta-voz de Deus. Por isso, usualmente, o profeta começava a sua mensagem com a sentença: assim diz o Senhor. Isso indica que o próprio Deus colocava suas palavras na boca dos profetas, irmãos. Um detalhe que não pode ser esquecido é o caráter orgânico da recepção e entrega da mensagem profética. Os profetas não falavam em transe, mas usavam seus recursos, qualidades e talentos para transmitir a mensagem desse Deus. A mensagem era, de certo modo, acomodada à personalidade daquele profeta e tinha que se cumprir, se fosse uma profecia dada por Deus. A revelação da pessoa do Filho, a revelação de Deus em Cristo é mais magnífica do que a profecia,
Pois em vez de nos mostrar por sonhos e visões, Deus fala no nosso sentido na plenitude de suas faculdades, o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Do que a teofania também, pois as teofanias eram aparições temporárias, enquanto Jesus é Deus presente entre os homens para sempre. Apesar de Jesus estar nos céus em glória, Ele nos deixa o seu Paráclitos, o outro Consolador que tabernaculou em nós, e nos testifica de que somos irmãos de Jesus e filhos de um Deus Todo-Poderoso. A revelação da pessoa do Filho é importante começarmos, porque conhecer a Cristo é privilégio dos que vivem na nova aliança, conforme Mateus 13, versículos 16 e 17. Nada depois se diz mais que ele sobre Deus. Todas as coisas que os apóstolos disseram sobre eles eram apenas uma explanação daquilo que em semente já havia sido revelado por Cristo, em Cristo. Quando Jesus prometeu que o Espírito os guiaria a toda a verdade, conforme João 16, dos versículos 12 a 15, não significa que a revelação aos apóstolos fosse um adendo ou uma melhoria em relação ao ensino de Cristo, não. A verdade ensinada pelo Espírito aos apóstolos era a verdade de Cristo em Cristo. E o capítulo de Atos 29, que você não vai encontrar na Bíblia, está sendo escrito hoje, em nossos dias, através do Espírito Santo que habita em nós. Somos nós, os portadores agora dessa mensagem, que não pode se contradizer, mas tem que estar em retidão com essa palavra que já nos foi revelada, com essa palavra que já nos foi entregue, com essa palavra que chegou às nossas mãos. Queridos, no Antigo Testamento nós vamos encontrar vários heróis, e Deus se revela através dele. Deus se revela através de Elias e os profetas de Baal em 1 Reis 18. Deus se revela na vitória de Davi sobre Golias em 1 Samuel 17. Deus se revela a Daniel na cova dos leões, quando o anjo de Deus fecha a boca dos leões. Deus se revela na história através dos profetas maiores e menores. Deus se revela no percurso da Bíblia Sagrada, na revelação, acontecimentos e experiências, interpretação e formulação, na assimilação, na percepção de Deus ele se revela. Ele se revela na transmissão oral, na escritura, nos canos, no cânon e nas traduções. Deus se revela em tudo. A revelação de Deus se mostrando na raça humana no contexto da libertação, porque conhecer a Deus é conhecer a obra que liberta, a obra de Deus que realiza em prol dos oprimidos. A revelação na parte de Deus importa na libertação, na emancipação das estruturas políticas, econômicas, sociais da sociedade, que só desferem golpes mortais. Essa é a essência da revelação bíblica. Ouvindo a Deus, uma abordagem multidisciplinar da leitura bíblica que diz exatamente essa citação. Queridos, para entendermos, aquela pessoa, pastor, que nunca ouviu de Deus, a autorrevelação, em comparação com a revelação especial, através de Cristo e das Escrituras. A autorrevelação ela é universal, se destina a todo mundo. Ela é natural, através da ordem natural das coisas. Ela é contínua, veio da criação até a atualidade. E ela é criacional, revela a glória de Deus na criação. O homem vai buscar a Deus pela revelação geral, através de uma auto-revelação de Deus. Todo homem tem dentro de si perguntas e questionamentos de por que temos um mundo tão bonito, de por que acontecem as coisas, de como tudo funciona. E a revelação especial, ou a Bíblia, é dada a pessoas específicas através de Cristo, pela iluminação do Espírito Santo. Esta é sobrenatural, envolve a encarnação e a inspiração das Escrituras. É final, ela se completa em Cristo e, sem sombra de dúvidas, é salvadora, manifesta a graça de Deus. Portanto, todo salvo que tem o Espírito Santo tem a revelação especial de Deus, enquanto a auto-revelação é uma revelação geral para toda a humanidade. Concluímos, eu posso dizer que Deus não se revelou sempre da mesma forma. Ele usou uma variedade de modos de revelação para, de uma forma didática, se fazer conhecida à humanidade e ao seu povo. No entanto, apesar da variedade de modos de revelação e do seu caráter progressivo, a revelação de Deus ela continua sendo orgânica, de modo que cada modo de revelação usado na Antiga Aliança está ligado, diretamente relacionado à sua revelação máxima em Cristo,
em quem habita a plenitude da divindade. Por isso não é errado dizer que a chave hermenêutica da Bíblia, que o ponto fundamental de todos os livros da Bíblia é Cristo e o seu plano de salvação para o homem. É a aliança levada a cabo. É Jesus em nós, a esperança da glória. Fiquem com Deus. Espero que vocês tenham gostado da aula e certamente nós vamos ainda falar muito sobre revelação nesse curso de Teologia Bíblica do Antigo Testamento. Graça e paz, amados. Fiquem com Deus. Que o Senhor continue a abençoá-los em nome de Jesus.